Olá pessoal, meu nome é Comandante Luiz e essa é a aula de meteorologia, a primeira aula sobre pressão, camadas da atmosfera e temperatura. Bom, para a gente começar a falar de meteorologia, nós precisamos saber quando ela surgiu. A meteorologia, ela surgiu como ciência depois da invenção do termômetro por Galileu Galilei no ano de 1590. E ela ficou muito mais forte depois da invenção do barômetro por Torricelli, em 1643. Depois que o barômetro começou a ser usado, o pessoal observou que tinha muita relação das leituras do barômetro com as previsões e as condições do tempo. Percebeu-se que a pressão atmosférica diminuía antes de cada chegada de uma tempestade e subia com o tempo bom. Com esses instrumentos, começou-se a fazer a previsão do tempo. Sabia-se que quando iria chegar uma frente, essa pressão iria ser alterada. Nós temos dois tipos de meteorologia: a meteorologia pura e a meteorologia aplicada. A meteorologia pura é a meteorologia que estuda somente os fatores climáticos, não tem nenhum fim específico. Agora, a meteorologia aplicada, ela estuda os fatores climáticos aplicados para um segmento. No caso do nosso segmento, aviação. Mas nós temos também a meteorologia aplicada para a indústria, para a agricultura, enfim. Ela é aplicada para um segmento específico e tem o seu fim para facilitar aquele segmento específico. É muito importante que nós saibamos alguns termos quando falarmos de meteorologia. O primeiro termo é a radiação. O que é a radiação? A radiação é a transferência de calor sem o contato molécula a molécula. Ou seja, eu tenho a transferência do calor, o calor sempre vai do corpo mais quente para o corpo mais frio, mas eu não preciso tocar no objeto. É igual o Sol, da maneira que ele esquenta a Terra. O Sol esquenta a Terra por radiação solar. Ele não encosta no planeta Terra para que passe a temperatura. Então, radiação é a transferência de calor sem o contato molécula a molécula. Nós temos também a condução. A condução é a transferência de calor pelo contato molécula a molécula, ou seja, obrigatoriamente eu tenho que encostar naquele objeto para que haja a transferência de calor. Se o objeto estiver mais quente, ele vai transferir calor para mim. Se eu estiver mais quente, eu vou transferir calor para ele. Ou seja, a condução é a transferência de calor pelo contato do objeto. Temos também a advecção. O que é a advecção? A advecção é o transporte de calor no sentido horizontal, ou seja, aquele vento. O vento ele é uma advecção. Então, todo o transporte de calor no sentido horizontal nós chamamos de advecção. Pode ser também chamado de vento. Vento e advecção são similares, é a mesma coisa. Temos também a convecção. A convecção é o transporte de calor no sentido vertical, também chamado de correntes. A convecção é que vai dar aquela turbulência das nuvens. Nós vamos falar mais para frente das nuvens cúmulos, que são as nuvens que possuem mais turbulência no seu interior. E essa turbulência é uma turbulência convectiva, ou seja, o pior tipo de turbulência que uma aeronave pode pegar é a turbulência convectiva. Temos que saber também o que é albedo. Albedo é a quantidade de calor, ou de luz, ou de energia que um corpo consegue refletir. A definição dele é: quanto mais branco, liso e polido for um corpo, maior a quantidade de luz que ele reflete. Nós temos na natureza alguns lugares que têm albedo máximo e outros que têm albedo mínimo. Tudo que for branco, liso e polido terá albedo máximo. Por exemplo, temos os rios, os mares, topo de montanhas com neve, o topo das nuvens, desertos. Eles têm albedo máximo. Agora, nós temos também locais no planeta Terra que têm albedo mínimo. Por exemplo, florestas. Florestas têm albedo mínimo.
A definição de albedo, que é a quantidade de luz refletida. Quanto mais branco, liso e polido for um corpo, maior a quantidade de luz que ele vai refletir. Nós podemos ter como exemplos também carros. Vira e mexe, nós ouvimos falar que o carro, quando tem a cor branca, ele é mais frio, ele é mais fresco do que um carro que tem a cor preta, um carro escuro. Isso é verdade? Sim, isso é verdade, sim. Porque o branco, a cor branca, ela vai refletir todas as cores. Então, ela tem albedo máximo. Então, quanto mais cores ela reflete, maior energia ela reflete também. E ela se esquenta menos. Já a cor preta, ela não reflete, ela absorve. Então, ela vai absorver essa energia, ela absorve todas as cores, absorvendo também a sua temperatura. Como já falamos aqui um pouquinho antes, nós temos também a radiação solar, que é a quantidade de energia que o Sol emana para o planeta Terra. É a energia que a Terra absorve do Sol. Em meteorologia, nós precisamos saber a temperatura, e nós temos dois aparelhos que vão nos dar a temperatura. Vendo esse termômetro do lado, nós temos que saber que o termômetro é um instrumento usado para medir a temperatura. Sempre que a gente tiver uma palavra que termina com metro, ele serve para medir a temperatura. Termômetro, barômetro, hidrômetro, higrômetro, são todos aparelhos que servem para medir. Aí é água, pressão, a gente vai falar mais para frente. Temos o termógrafo. O termógrafo é um instrumento usado para registrar a temperatura. Então veja que sempre que terminar com grafo, é de grafia, ele vai registrar. Nós temos à nossa esquerda o termômetro, está medindo a temperatura, só que ele não dá nenhum registro para a gente por escrito no papel. Já o termógrafo, ele vai dar para nós um registro. Então eu consigo saber qual a temperatura que estava em determinado período no meu dia, isso registrado no papel, grafado, ok? Nós temos também o barômetro. O barômetro é um instrumento para medir a pressão atmosférica. Ele vai medir essa pressão, que é a pressão dessa coluna de ar que está do solo ou água, que está fazendo pressão no planeta Terra, que está apertando a gente. Então, barômetro, ele termina com metro também. Ele é usado para medir a pressão atmosférica. A pressão atmosférica, ela vai ser medida em HPA, hectopascal. Nós temos também os barógrafos. O barógrafo é um instrumento para registrar a pressão atmosférica. Ele termina com grafo, então logo ele registra. Barógrafo é um instrumento usado para registrar a pressão atmosférica. Nós temos a nossa atmosfera na Terra, que é uma camada que ela não tem forma perfeita, forma definida, é uma camada de ar. E esse ar, ele vai se mexer pela temperatura, pelo giro da Terra e por diversos outros fatores. Nós podemos dizer que é uma camada gasosa que vai parecer um ovo frito. Eu nunca vou quebrar um ovo e fritar e vai ter o mesmo formato. Ele vai envolver a Terra, ele vai ficar girando com ela no espaço. Essa camada da atmosfera, ela vai ser incolor e inodora, e a principal função dela é a filtragem seletiva da radiação solar através da absorção, difusão e reflexão dos raios do Sol. Nós temos um padrão que utilizamos para cálculos, para fins de cálculo na pressão. E esse padrão, ele vai nos dar a quantidade dos componentes do ar e também a temperatura ao nível médio do mar, a pressão, o quanto essa temperatura diminui conforme eu ganho altitude, o quanto essa pressão diminui conforme eu ganho altitude. Essa atmosfera padrão chama-se atmosfera padrão ISA. Esse ISA vem do quê? Vem do inglês, ICAO Standard Atmosphere. Seria atmosfera padrão ICAO. Era uma atmosfera que não é real, tá? Era uma atmosfera que nós vamos usar apenas para fins de cálculos. O que nós precisamos saber nessa atmosfera? Primeiro, que a pressão ao nível médio do mar
vai ser de 15 graus Celsius ou 59 graus Fahrenheit. Quando nós olharmos aqui esse MSL, quer dizer Mid-Sea Level, ou seja, nível médio do mar. Então, a pressão, a temperatura ao nível médio do mar vai ser de 15 graus Celsius ou 59 graus Fahrenheit. A pressão padrão ao nível médio do mar, MSL também, vai ser de 1013,25 HPa. Essa pressão vai ser uma pressão considerada, porque quando a aeronave estiver voando em nível de voo, estiver sendo controlada, ela vai usar utilizando essa pressão padrão de 1013,25 HPa. Nós temos um gradiente térmico padrão, que é o GTP. O gradiente térmico padrão é essa condição que a temperatura tem, não é obrigatório, não é toda hora que vai acontecer, mas é uma condição que pode acontecer, que essa temperatura tenha a tendência de diminuir menos 2 graus a cada 1.000 pés de altitude que ela sobe. Então, a cada 1.000 pés que uma aeronave estiver subindo, o ar externo vai ter uma tendência de perder 2 graus Celsius, ou seja, menos 2 graus a cada 1.000 pés. Eu posso ter uma variação também falando de metros. Eu posso perder menos 0,65 graus Celsius a cada 100 metros. O que nós mais utilizamos é essa fórmula mesmo do menos 2 graus Celsius a cada 1.000 pés. Nós temos também o gradiente bárico padrão. Quando eu estou falando de bárico, eu estou falando de pressão. Então, o gradiente bárico padrão, ele diz que nós perdemos 1 HPa a cada 30 pés que a aeronave sobe. Ou seja, a cada 30 pés que eu estiver ganhando de altitude, a minha pressão está diminuindo 1 HPa. Nós temos que saber que o fator que sempre diminui conforme aumenta a altitude é a pressão. A temperatura nem sempre diminui, ela pode aumentar, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Nós temos que saber também que nessa atmosfera padrão ISA, nós temos a composição do ar seco, ou seja, eu considero esse ar seco, límpido, inodoro, sem nenhuma sujeira. Esse ar seco, padrão ISA, ele vai ter 21% de oxigênio, 78% de nitrogênio, 1% de outros gases e não vai ter nada, zero, de vapor de água. Esse é o ar seco em sua composição ISA. Quando a gente fala de outros gases, esses 1% de outros gases, é qualquer gás que não seja oxigênio e nitrogênio. Agora, se nós considerarmos esse ar saturado, o que é saturado? É quando está com o seu máximo, no caso de água, de vapor d'água, esse ar saturado de vapor d'água, com a quantidade máxima de água que ele suporta, nós vamos mudar os valores. Nós vamos ter, então, 20% de oxigênio, 75% de nitrogênio, 1% de outros gases e 4% de vapor d'água. Percebam que a composição do ar seco não tem nada de vapor d'água. E o ar saturado, ele cabe no máximo 4% de vapor d'água. 4% de vapor d'água é aquela chuva torrencial, aquela atmosfera totalmente encharcada. Então, é o máximo que eu posso ter de água na minha atmosfera. Esse vapor d'água, ele vai contribuir para quê? Para formar nuvens, vai contribuir também para a nossa respiração, vai contribuir para a diferença de pressão, porque quanto mais água eu tenho dentro da minha atmosfera, menor a minha densidade do ar, ele vai mexer em muita coisa. O que nós precisamos saber é o quê? Quando a gente disser que a atmosfera está seca, não tem nada de vapor d'água, é porque ela não tem nada mesmo. Considera-se que ela tenha 0% de vapor d'água. Se eu disser que esse ar está saturado, eu vou dizer que ele está com o máximo de água que cabe nessa minha atmosfera. Ou seja, o máximo de água que cabe na minha atmosfera
é 4% de vapor d'água. Qualquer relação entre 0,1% e 3,9% de vapor d'água, eu vou dizer que esse ar está úmido, porque o máximo é 4% e o mínimo é nada, é zero. Logo, olhando nessa nossa tabelinha do lado direito superior, vamos ver que o VA é vapor d'água e o R, umidade relativa. Logo, 1% de vapor d'água equivale a 25% de umidade relativa. Se tivermos 2% de vapor d'água, teremos 50% de umidade relativa. 3% de vapor d'água, teremos 75% de umidade relativa. 4% de vapor d'água, que é o volume máximo que eu posso ter dentro da minha atmosfera, significa 100% de umidade relativa. É extremamente importante que nós saibamos que o volume máximo de vapor d'água na atmosfera é 4%. Quando eu falar de vapor d'água, o máximo é 4%. Quando nós falarmos de volume máximo de umidade relativa, aí serão 100%. É muito importante que vocês saibam isso, porque várias questões na banca da ANAC e na nossa prova são relacionadas ao vapor de água e ao máximo de umidade relativa. Sempre, então, que falarmos de vapor d'água, 4%. Umidade relativa, 100%. Essa camada da atmosfera, ela está dividida. Eu tenho uma divisão em 6 partes. Então, vou ter a primeira camada, que é a camada na qual nós estamos, que é a troposfera. A próxima camada chama-se tropopausa. A terceira camada da atmosfera recebe o nome de estratosfera. A próxima camada recebe o nome de ionosfera. E a última camada é a exosfera. O que nós podemos dizer? Primeiro, a troposfera é uma camada muito pesada. Ela recebe 90% de todo o ar que existe no planeta Terra. Ou seja, 90% de todo o ar existente no planeta está nessa primeira camada, na troposfera. É na troposfera também que ocorrem todos os fenômenos meteorológicos mais importantes. É aqui que eu tenho as nuvens. Na troposfera também, eu tenho aquele gradiente térmico padrão, que diminui a temperatura, segundo o padrão ISA, menos 2 graus a cada 1000 pés. Ou seja, conforme eu subo na minha atmosfera, o ar tem a tendência de diminuir menos 2 graus Celsius a cada 1000 pés. É na troposfera também que a pressão vai sempre diminuir conforme eu subo. Ela vai diminuir menos 1 HPa a cada 30 pés. É na troposfera também que ocorre o aquecimento do solo, ou seja, o ar que está acima do solo se aquece e vai dar os tempos mais quentes, as frentes frias, tudo vai acontecer na troposfera. A troposfera ela vai ter um tamanho de extensão, e essa extensão vai se dar pela temperatura do local. Eu tenho 3 pontos que eu vou medir o tamanho dessa altitude da troposfera. Se eu medir ela no Equador, que é a parte da Terra mais próxima ao Sol, essa troposfera ela vai ter uma altura máxima e mínima, mínima de 17 km e máxima de 19 km, por conta do calor, por conta da expansão dos gases. Se eu subir um pouco mais e for para uma latitude média entre o Equador e os polos, essa troposfera vai ter o tamanho já de 13 a 15 quilômetros. E se eu for diretamente para os polos e fizer a medida, essa troposfera vai ter o tamanho de 7 a 9 quilômetros. Porque sobre os polos, o ar ele é muito mais frio. E o ar frio ele é mais denso, ou seja, ele fica mais junto, sua densidade ela aumenta. A próxima camada é a tropopausa.
A tropopausa é uma camada bem fina mesmo, que tem de 3 a 5 quilômetros de espessura. Na tropopausa, eu só tenho uma condição extremamente importante, que chama-se isotermia. E o que é isotermia? Isotermia significa temperatura constante. Iso quer dizer igual, constante, mesmo. Termia quer dizer temperatura. Essa palavra vem do grego para dizer que a camada da tropopausa ela mantém por toda a sua extensão a mesma temperatura. E qual é a temperatura da tropopausa? Se nós seguirmos o gradiente térmico padrão de menos 2 graus a cada 1.000 pés, subindo pela altitude do Equador a 19 quilômetros, chegaremos na temperatura de menos 56 graus e meio. A temperatura da tropopausa é menos 56 graus e meio. A próxima camada que nós vamos falar, que seria a terceira camada, chama-se estratosfera. Na estratosfera, dá início à difusão da luz solar, ou seja, é na estratosfera que a luz do Sol se difunde na cor azul, por conta dos gases que estão nessa camada. Nessa camada, nós temos a camada de ozônio, que é responsável pela absorção da radiação da luz ultravioleta, dos raios X e dos raios gama. Todas as camadas da atmosfera, elas recebem essa atribuição de fazer a filtragem seletiva. Só que quanto mais próximo à superfície, mais forte é essa camada. E a camada que mais faz esse trabalho é a estratosfera. Acima da estratosfera, nós temos a quarta camada, que chama-se ionosfera. A ionosfera é uma camada eletrizada. E o que significa isso? Ela é uma camada onde nós temos ondas hertzianas. Essas ondas hertzianas são responsáveis pela difusão das ondas de rádio, dos megahertz. Então, as ondas de rádio, elas são difundidas na ionosfera. Na ionosfera também, ela vai absorver os raios X, os raios gama, os raios ultravioleta, que são emitidos pelo Sol, para depois a estratosfera fazer a difusão dessa luz. Nós temos agora a última camada, chamada exosfera. A exosfera ela vai constituir o limite superior da atmosfera da Terra. Ela não atua como filtro porque o ar nessa camada é extremamente rarefeito, ou seja, eu tenho muito pouco ar. Os limites dessa camada não são muito bem definidos, porque ela vai se perdendo com o espaço sideral. E como vocês puderam perceber, um dos fatores muito importantes na minha atmosfera é a temperatura. E eu preciso saber também o que é a temperatura. A temperatura é uma grandeza da física que vai medir a quantidade de calor em um corpo. E calor nada mais é do que uma energia. E é uma energia manifestada pela vibração ou agitação entre as moléculas dessa matéria. Quanto mais vibração eu tenho num corpo, nas moléculas de um corpo, maior é o calor que ele emite. Quanto menos vibração que eu tenho nas moléculas de um corpo, menor é a vibração. Nós temos o gradiente térmico padrão da troposfera, que tem a tendência de diminuir 2 graus a cada 1.000 pés. Quando isso acontece, nós dizemos que o gradiente térmico é positivo. Por quê? Quanto mais alto, menor é a temperatura. Ou seja, quanto maior a altitude que eu estou alcançando, mais frio o ar atmosférico vai estar. Agora, quando a temperatura aumenta, conforme eu aumento a minha altitude, nós temos uma condição de inversão térmica. Ou seja, o gradiente térmico é negativo. A temperatura aumenta conforme eu ganho altitude. Mas se eu tiver uma condição que a temperatura não vai variar, ou seja, ela vai se manter constante, mesmo se eu subir ou descer dentro dessa minha atmosfera, eu vou ter uma isotermia. Logo, o gradiente térmico será nulo. E é muito importante
a variação da temperatura na aviação porque ela vai mexer com a densidade do ar. E o que é densidade? É massa por volume. Quanto maior a minha densidade, melhor para a aviação, porque as moléculas de ar vão estar mais juntas e minha aeronave vai ter mais sustentação. Isso vai melhorar muito o voo da aeronave. Por isso que meteorologia ela é estudada para fins de aviação. Para terminar nossa matéria, a parte de pressão atmosférica e camadas da atmosfera, nós terminamos dizendo que a pressão atmosférica ela vai ser exercida em todos os sentidos e ela só vai variar de acordo com a massa de densidade do ar. Ou seja, é a mesma coisa que eu mergulhar numa piscina. Eu vou sofrer a força, a pressão de todos os lados. A pressão atmosférica também vai representar o peso de uma coluna de ar, desde o seu limite superior até um nível considerado. E dentro dessa coluna de ar, dessa pressão atmosférica, o piloto da aeronave vai saber qual a altitude que ele vai estar voando com sua aeronave. Qualquer dúvida que vocês tiverem na matéria, mandem para a gente por perguntas, no fórum ou em qualquer de um dos canais. Acabou a nossa aula, estudem e fiquem para a próxima aula de meteorologia.